hoje eu quero apresentar a doutora Kyoko Nakagawa. Yoroshiku. Só desculpe, né? Nihongo de imasu kedo, eu vou pedir desculpa que eu pedi para ela falar em português hoje. Que Portugal語で講演していただきますけど、いろんな仕事をされているそのことがここで発表されますけれども、皆さんご了解ください。この前は、この前もポルトガル語でしたけれども、後からのご用の時間には日本語でしていただきますからよろしくお願いいたします。おはようございます。今ご紹介いただいた中川京子と申します。今日はvou falar depois em português, tá? 今日の声はポルトガル語でするのですが、日本語の方が理解やすいっていう人たちが多いって話を聞いてたので、パワーポイントは日本語で書いてきてるので、私が話してる内容はずっと日本語でこう書いてあるところを読んでいただいたらと思います。でも簡単に説明して、最後にもし興味のある方たちには質問とかしていただければ、その答えは日本語で答えられるかなと思います。ですからよろしくお願いいたします。今日の内容はですね、今日のお話の内容は帰るプロジェクトといって、今年15年になるんですけれど、社会貢献プログラムで、日本から来た子どもたち、あるいは日本から帰国した子どもたち、と言いますと、日本へお仕事に出かけていった日系の人たち、日系ブラジル人で、日本で子どもたちが生まれたりして、その子どもたちは、多くの子どもたち、カイロの子どもたちはそうなんですけれど、多くの子どもたちは日本で生まれて、日本の公立の学校通って、日本で育てられて、今はブラジルにいる。っていうかブラジルに住むことになった子どもたちは帰国じゃないっていうんですよね。多くの子どもたちは日本で生まれて自分のアイデンティティは日本人とか思ってて、ですから帰国じゃないっていうんですけれど、私たちは、国籍はブラジル人なので帰国した子どもたちと呼んでます。その支援について今年で15年になるのですが、その支援について簡単に説明したいと思います。今日はよろしくお願いいたします。Então, eu vou contar um pouquinho da nossa experiência com o Caeiro. Catuto estava falando sobre o trabalho, né, que eu desenvolvo. Tenho, sim, bem mais de 60 anos, né? Mas, assim, além do consultório, tenho feito algumas atividades com outras instituições, e uma delas é esse programa, né, que a gente está chamando de Caeiro. É um programa que está completando 15 anos esse ano, e é um trabalho que é bastante amplo, bastante trabalhoso, né? E a gente trabalha dando apoio para as crianças brasileiras, a maioria que nasceu no Japão, frequentou escola japonesa, escola pública japonesa, e hoje vive no Brasil, tá? Eita! Acho que não está indo, peraí. A gente tem uma certa dificuldade com essas coisas digitais, né? Acho que não está indo. Foi? Peraí. Então, deixa eu voltar. Então, tá. Então, o que é o Projeto Caeiro? Qual é o objetivo da gente, né? Então, a gente tem como objetivo fazer a inserção dessas crianças. Muitas delas voltam para a escola pública brasileira, né? Então, assim, da gente dar um apoio nas escolas públicas brasileiras. Eu vou passar a explicação muito rápida, só para vocês terem um panorama geral, tá? Porque senão a gente vai se estender por muito tempo e não é o objetivo hoje, né? Mas alguém, se alguém tiver interesse, se alguém tiver uma pergunta, podemos conversar depois, ou a gente combina outra hora para estar debatendo, se vocês quiserem também fazer sugestões, estamos sempre abertos para isso, tá? E aí,
esse apoio é dado nas escolas, mas daqui a um pouco eu falo. Nós começamos esse projeto em junho de 2008. Vocês lembram que 2008 foi o ano das comemorações do centenário da imigração japonesa ao Brasil, né? E aí, o governo do estado, a prefeitura, o país mesmo tinha um certo interesse de fazer alguma coisa com a comunidade Nikkei, né? Então, foi quando também abriu a Mitsui-Bussan, abriu uma fundação aqui em São Paulo. Então, a gente aproveitou a abertura de uma fundação que tinha uma certa verba para usar em projetos sociais, mas o governo do estado preocupado em fazer alguma coisa, foi quando a gente começou esse projeto em parceria com a Secretaria Estadual da Educação e com a Mitsui-Bussan patrocinando. Tá? E o que a gente não tinha, o que eu, por exemplo, não tinha na cabeça naquela época, é que assim, foi no calor das comemorações, mas eu não imaginei que no final de 2008 viesse uma crise econômica muito grande, mundial, né? Com a quebra do banco do Lehman Brothers, o Japão entrou numa recessão muito grande, né? E o número de brasileiros que estavam no Japão reduziu-se bastante, né, quase pela metade nos anos seguintes também. Então, o que aconteceu com a gente, com o projeto, foi que começamos em 2008, meados de 2008, esperando receber um número X de crianças, e no começo de 2009 nós recebemos uma quantidade de crianças bastante grande. Tá? O atendimento acontece nas escolas, tá? São as escolas públicas aqui. Pelo menos era assim que funcionava, né? E a gente encontrou crianças com necessidades bastante diversas. Só para vocês terem uma ideia do número de população que a gente está falando, então, assim, quantas crianças nós temos no Japão, por exemplo, brasileiras, tá? Eu trouxe a tabela, mas assim, a gente vem acompanhando desde o início do movimento, em meados da década de 80, mas assim, hoje, eu diria para vocês, entre criança e adolescente, nós temos 44 mil, mais ou menos, brasileiros, tá? Crianças e adolescentes, tá? Então, o que a gente oferece? A gente oferece esse apoio psicopedagógico, psicológico, né? E a gente faz, às vezes, atendimentos domiciliares, né? A gente faz também um certo apoio para os professores que recebem essas crianças e para as famílias que também, muitas vezes, necessitam de um certo amparo, né? Fora as crianças que a gente atende nas escolas, a gente faz também um trabalho de plantão, né? Então, recebe pedidos e solicitação de orientações, a gente faz por e-mail, por telefone e, muitas vezes, até pessoalmente, que a gente recebe lá na sede. Tá? E tem um envolvimento muito grande de pesquisadores e autoridades japonesas que venham muito para cá, né, para conhecer o trabalho e também para a gente trocar ideias a respeito do que pode ser feito. Então, assim, de lá também as políticas públicas que são usadas lá para receber as nossas crianças, e aqui, do lado de cá, também, quando essas crianças retornam para cá. Então, assim, só para passar bem rapidinho pelas dificuldades, então, a questão do idioma, né? Muitas crianças, como eu falei para vocês, estudaram em escolas públicas japonesas, chegam no Brasil sem o português. Muitas vezes falam um pouquinho de português, mas não o português suficiente para acompanhar as aulas, né? Então, elas chegam aqui e estão completamente despreparadas para poder acompanhar o curso as coisas que são pedidas na escola, né? Mas não existe nenhum trabalho de alfabetização ou reforço em português aqui na nossa rede pública. Tá? A questão das diferenças culturais, a questão da identidade, acho que todos vocês já ouviram falar, né? No Japão, eles são brasileiros, são estrangeiros, são de fora. E, quando eles chegam aqui, eles também não se sentem muito semelhantes aos colegas que eles encontram na sala de aula, né? Eles não se sentem brasileiros também. Então, a crise de identidade é bastante importante.
Eu acho que até eu estava num congresso no mês passado falando um pouco sobre o quanto essa questão da identidade interfere na questão da aprendizagem, na autoestima, na sensação de pertencimento, né? Essa sensação de que você não pertence a lugar nenhum, você não é importante ou não é reconhecido em lugar nenhum, né? E nós encontramos também dificuldades na dinâmica familiar, né? Muitos pais também chegam aqui, precisam arrumar recolocação profissional, o que não é fácil para quem ficou 15, 20 anos fora do país, né? E nem tem uma qualificação tão especializada, vamos dizer assim. Tá? Eu coloquei aqui sobre o conteúdo e prosseguimento nos estudos, e também temos recebido bastante crianças com algumas necessidades especiais, crianças que foram consideradas no Japão como sendo deficientes intelectuais ou portadores de distúrbios de desenvolvimento como TEA, TDAH, né? E outros distúrbios. E esse projeto Caeiro, então, tem esse lado do atendimento aqui no Brasil. A gente fazia basicamente São Paulo, porque nós íamos para as escolas, né? Mas agora com trabalho online, depois eu explico, a gente tem feito um pouco mais de atendimento para as outras cidades. Mas ela tem uma outra faceta, que é o que a gente chama de Seminário Caeiro no Japão, né? Então, 1, 2, 3 vezes ao ano, a partir de 2009, eu ia para o Japão, percorrendo as cidades de maior concentração de brasileiros. Então, eu descia em Narita, ia para Guma, né? Depois, assim, Saitama, Ibaragi, depois vai descendo Shizuoka, Aichi, Gifu, Mie, né? Então, assim, aquelas cidades nas províncias onde tem cidades com bastante brasileiros. E também o lado do mar do Japão, então, Toyama, né, Ishikawa-ken, esses lugares que também têm bastante brasileiros. Então, assim, é uma questão de um mês que eu tirava férias aqui, eu ia percorrer as cidades, então, eu percorria 15, 16 cidades em cada vez que eu ia para lá, né? E aí, a gente, durante esse tempo, várias cidades a gente repete, né, durante o ano. E nós fizemos um trabalho em 20 províncias e 49 cidades no Japão até final de 2019. Então, a gente faz workshops, faz atendimentos, faz palestras, faz visita à escola, né? E também a gente faz um trabalho em Kasumigaseki, né? Com a nossa esplanada dos ministérios, lá em Tóquio, com representantes do Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Justiça. Então, assim, vinham alguns representantes para a gente contar um pouco o que é que a gente viu nas cidades, o que é que a gente acha que está precisando fazer, né? Porque são as pessoas que estão com as leis nas mãos e são as pessoas que vão pensar em políticas públicas em relação à recepção de estrangeiros no Japão, tá? Fizemos também várias pesquisas. Bom, em relação ao número de atendimentos que o Caeiro faz, né? Então, assim, a gente vem atendendo centenas de pessoas no Japão, mas aqui as crianças recebem atendimento semanal dos nossos técnicos. Então, nesse momento, a gente chegou a atender 72 crianças ao ano, né? E, nesse momento, eu estou atendendo apenas 27, porque a gente teve também vários cortes de verbas, né? A Fundação já não estava conseguindo patrocinar por muito tempo e numa quantia maior, para que a gente pudesse estender esse trabalho para mais crianças. As parcerias que a gente tem, né, das universidades japonesas, fora aqui que a gente faz um trabalho com a USP e a Unesp, né, o trabalho nas universidades japonesas, principalmente as unidades da Universidade Jochi, né, a Universidade Sofia, a Universidade de Kanazawa, e a gente faz também umas parcerias com a JAICA, né, seminários e simpósios normalmente são feitos com a ajuda deles, né, e as ONGs, né, Torcida Leste, Sementinha e várias outras, em várias cidades do Japão. Tá? E o Rotary de Ochanomizu, né, de Tóquio, que também, durante mais de 10 anos, contribuiu mandando materiais didáticos, livros,
E outras coisas, inclusive brinquedos que a gente usa muito, ludoterapia, então, brinquedos para que a gente pudesse atender essas crianças. Eita, perrou de novo. Ops, peraí, vou voltar Então, eu queria contar um pouquinho para vocês que a gente mudou várias coisas com a pandemia. Eu acho que a vida de todo mundo mudou com a pandemia, né? Então, não podendo atender pessoalmente, né, presencialmente as crianças, a gente começou a fazer os atendimentos online, né? E aí a gente, se de um lado é ruim, porque para a criança é necessário esse calor, né, do encontro e tudo, por outro lado, deu para a gente atender também cidades mais próximas. Então, Suzano, hoje, que para a gente era difícil locomover toda semana, agora online dá para atender. Então, a gente tem atendido. Tá? Então, a gente deparou também com algumas dificuldades, né, em relação a atendimentos online com as crianças. Mas, enfim, nem todos possuem computadores, não possuem tablets, não possuem celulares. Então, assim, foi uma coisa que a gente não estava esperando, ou pelo menos foi muita ingenuidade da minha parte achar que dava para fazer online e sem muitas intercorrências, né? Mas, só para ilustrar um pouquinho o que eu estava falando, então, assim, a gente fez, então, logo no começo, quando as aulas começaram a ficar online também, as aulas nas escolas também começaram a ficar online e o nosso atendimento também passou a ser online, a gente deparou com as crianças que não tinham celular, às vezes tinha um celular em casa, mas era do pai. Se o pai sai para trabalhar, todo mundo fica sem conexão e eles não conseguiam assistir às aulas nem fazer os trabalhos com a gente. Então, a gente fez uma campanha de arrecadação de celulares usados, distribuímos, foi muito rápido, eu consegui os celulares com muita facilidade, acabei distribuindo para todas as crianças, mas aí eu deparei com outro problema, que era, não tinha chips, não tinha Wi-Fi, então, assim, aí a gente teve que correr de novo, fazer uma série de coisas assim, né? Outra coisa que a gente encontrou também foi que muita criança perdeu aula, né, exatamente por não ter esses devices, né, não ter computador, não ter tablet, não ter celular. E aí as crianças já não estavam conseguindo acompanhar as aulas, já tem uma certa dificuldade. Aí, sem assistir às aulas, eles estavam muito defasados em relação ao conteúdo. Então, o que a gente fez também foi uma campanha de doação de horas. Eu comecei a pedir para os amigos, mesmo das universidades, quem é que podia doar 1, 2 horas por semana para a gente, para poder fazer um reforço com essas crianças, né? A coisa boa é que, assim, com todas as dificuldades, no final do ano, todo mundo conseguiu fazer as provas e passar de ano. Foi uma coisa assim, que foi uma coisa, para a gente, muito gratificante e para as crianças também, né? Então, com o trabalho online, a gente conseguiu também participar de uma série de simpósios, congressos, seminários, tanto daqui quanto no Japão. Então, a gente conseguiu, com isso, aumentar bastante essa troca, né? Se, de um lado, eu parei de ir para o Japão, a última vez que eu fui fazer esse trabalho no Japão foi em fevereiro de 2020, entrou a pandemia, não fui mais, né? Eu fui agora no finalzinho do ano, mas esse dezembro que passou, estive lá, mas não deu para fazer muita coisa. Então, assim, o que a gente fez foi muito lives e uma série de coisas, participação desses em grupos e seminários e debates por aqui. Então, foi tudo feito online, né? O único problema realmente com o Japão é o fuso horário, né? Que eu sempre falo que 9 horas da noite eu viro abóbora. Então, assim, esse negócio de começar às 9 da noite, meia-noite o pessoal ainda está fazendo pergunta, é um negócio assim que estava bem difícil para a gente levar em frente, né? Então, assim, nós temos, assim, mesmo o Natal a gente está fazendo online. Esse ano o pessoal já está pedindo para fazer presencial, vamos ver, estou procurando o local, estou fazendo uma série de coisas assim. Esse ano, provavelmente, a gente vai conseguir retomar o Natal online, presencial. Tá? A gente tem também uma roda de conversa das mães, das famílias. Então, assim, participa quem quer. A roda é aberta, né, para essas mães que
que no começo falavam muito sobre as crianças, mas depois começaram a falar delas e colocando um pouco a angústia delas, a ansiedade delas, as preocupações, os medos que elas têm depois que elas voltaram para cá. E agora, em 2023, né? Bom, um pouco é isso que eu já tinha falado, né? Então, da gente estar conseguindo atender cidades vizinhas, a retomada de algumas atividades presenciais. Então, esse ano a gente fez workshops, fez até um passeio de férias presencial, né? Então, estamos aqui preparando também um evento para os 15 anos do CAERO, né? E no ano passado a gente foi agraciado, a gente já tinha sido agraciado com alguns prêmios, né, mesmo aqui dentro da comunidade, e o ano passado a gente acabou ganhando um prêmio também do ministro das Relações Exteriores do Japão, né, dos negócios estrangeiros do Japão, como um projeto que faz esse intercâmbio Brasil-Japão, né, que faz essa ponte Brasil-Japão de importância. Foi uma coisa que deixou todo mundo bastante contente, né, porque a gente sabe que o prêmio nunca é de um, né, é do grupo todo que está trabalhando, não, mas mesmo as crianças ficaram bastante animadas, as famílias também, com essa premiação. Agora, eu trouxe para vocês, só para vocês darem uma... Eu não sei se eu consigo acionar daqui. Eu trouxe só algumas fotos para vocês terem uma ideia.
Perguntar, quem quiser sugerir, quem quiser falar qualquer coisa. Foi bem rapidinho, mas era só para vocês terem uma ideia. Obrigada por hoje. Foi um prazer estar com vocês.